Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios das lideranças petistas após o impeachment de Dilma Rousseff e as investidas da Lava Jato. Quem faz a análise é o advogado José Eduardo Cardoso, petista de longa data, político de extensa carreira na vida pública, onde já foi secretário municipal na gestão Luiz Erundina, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, deputado federal, ministro da Justiça e advogado-geral da União na gestão Dilma Rousseff. Muito obrigada por estar conosco. Agradeço muito. Eu soube que você esteve nos Estados Unidos, lá num evento organizado por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, e que a ex-presidente Dilma, também o juiz Sérgio Moro, proferiram palestras e tal. Então, quero começar por aí. Que Zé Eduardo Cardoso observou Dilma? Como foi o comportamento dela com Sérgio Moro? Eles estavam abertos ao diálogo e o tom da palestra, falaram sobre o Brasil atual, as condições do Brasil, ou fizeram política disfarçada de palestra? Não, na verdade foram painéis distintos, então não houve um debate entre os dois, como também eu participei de um debate com o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, sobre reforma política. Foram muitos painéis. Agora, a exposição da presidenta foi na linha que ela tem falado em vários países, inclusive, explicando o processo de impeachment, o que determinou o seu afastamento e sustentando a tese de que não havia base constitucional nenhuma para esse afastamento dela. E que, na verdade, é a expressão que ela usa, que nós utilizamos durante toda a defesa, foi um golpe parlamentar. Sim, quer dizer, bom, eu sei que, claro, sabe que é o defensor dela. Não, eu sei que Zé Eduardo Cardoso é o defensor de Dilma Rousseff e que pensa assim, como mesmo. ela. Como ela. Tem uma convicção jurídica. Quer dizer, não há consenso sobre isso, mas sei qual é seu pensamento, que ele ficou muito claro. Bom, agora, é interessante observar que Dilma Rousseff, na época que era presidente, tanto o PT como o Instituto Lula, mas pediam muito para ela viajar, para ela promover o governo do PT, para falar do Brasil, e ela resistia, não ia de jeito nenhum. Havia até um ressentimento, porque me falavam isso. Sim. Muito bem, foi só acontecer o impeachment e ela está viajando bastante. E nessas viagens ela fala que ela é vítima do golpe, ela fala que ela denuncia o uso político da Lava Jato. Ela fala, ela profere tudo isso. Ela expressa temor que no Brasil possam ser mudadas as regras do jogo democrático. Ela verbaliza isso. Isso é bom para o Brasil? O que é que pretende Dilma Rousseff? Veja, o que não foi bom para o Brasil foi o que aconteceu. Ela está retratando uma verdade. Mas uma coisa é uma coisa, eu estou falando de outra coisa. Eu não posso mentir. O que aconteceu foi isso. Efetivamente, se você olhar, Dilma Rousseff sempre foi uma pessoa que defendeu políticas muito claras de combate à corrupção. Eu, como ministro da Justiça, nunca intervi em absolutamente nenhuma investigação. E, ao contrário, ela pedia que eu só atuasse em caso de abusos. Ela mandou projetos de lei para a Câmara que viabilizaram, inclusive, sob certo aspecto, a Lava Jato, porque foram nessas leis aprovadas no governo dela que foram disciplinadas, dentre outras, a delação premiada. Ou seja, sempre foi uma postura muito favorável à investigação da corrupção. Mas o que aconteceu é uma exploração política de certas situações. Situações que são históricas na política brasileira e que foram voltadas como se um segmento só da política brasileira que fizesse certas coisas erradas. E hoje ela insistindo de forma recorrente nesse discurso fora do Brasil. O que Dilma quer? Volta da democracia no Brasil, na perspectiva de que nós temos que ter eleições presidenciais. Mas quando fala volta da democracia no Brasil, sim, o vice-presidente da República assumiu a presidência depois do impeachment, dentro das regras do jogo da Constituição. Desculpe. E as regras da Constituição... As instituições estão funcionando, como que não tem democracia no Brasil? Eu discordo de você no aspecto. Nós temos uma nova forma, às vezes, de afastar presidentes incômodos, né? Que é a realização de processos de impeachment simulados sob uma retórica jurídica. Isso não sou eu que estou dizendo. Há um estudo feito em 2007 sobre isso, de um professor da Universidade de Pittsburgh, que chama Pérez Linhan, e que retrata isso, que o impeachment presidencial pode ser utilizado para afastar governantes incômodos. Se há base para o impeachment, e tem que ter crime de responsabilidade, no caso do Brasil, ou no caso da Constituição americana, tem que ter o high crime, né? Tudo bem. Mas não foi a conclusão que chegaram os parlamentares que definiam isso conforme a lei brasileira. Se você lembrar da votação na Câmara, a conclusão era voto pelo meu filho, pelo meu cachorro, pelo papagaio. São os parlamentares que temos. Mas vale pela Constituição. Não temos os lá de fora, dos outros países. Eu não tenho dúvida que é o parlamentar que temos. Agora, a resposta que nós temos diante da Constituição foi a correta.
Havia crime de responsabilidade? Não, não havia. O que Dilma Rousseff foi acusado foi o que aconteceu, foi praticado por vários governos anteriores e nunca houve dúvida quanto à legalidade. Foram pretextos. Ou seja, houve uma violência constitucional. É isso que ela disse. Bom, ok. E parece, portanto, que Michel Temer não teria direito de assumir com base na Constituição, porque a Constituição foi desrespeitada ao afastar a presidente eleita. Bom, pelo menos até agora não é o que pensam, não que pensa a última instância, a Corte Maior. A Corte Maior não decidiu o processo. Não, a respeito da legalidade e legitimidade de a Temer. A Corte Maior lá, ainda não né? decidiu o mandado de segurança. Né? Mas se tivesse a clareza disso, uma vez que ela já foi acionada por partidos políticos, nesse sentido, adversários de Temer, poderia, né? Já está Há um tá mandado fora. de segurança, e te falo que nunca foi julgado, em que o ministro Eleutério Zavascki não deu a liminar, não dizendo que não havia a fumaça do bom direito, mas que não havia o perigo da demora. E hoje, Eleutério Zavascki faleceu, esse processo está com o ministro Alexandre de Moraes. Claro. Como é que o Supremo decidirá? Eu não sei. O que eu sei é que está claro e indiscutível para todo mundo que analisou o processo, não havia crime de responsabilidade. Trazendo agora para o presente, lá em Harvard, Dilma Rousseff diz que ela teme que Lula seja preso para ser tirado de 2018. A minha pergunta é para José Eduardo Cardoso. Nós temos indicadores de que Lula possa ser condenado em primeira instância, depois condenado em segunda instância, com isso enquadrado na lei de ficha limpa e tirado da eleição se o de presidente 2018. Lula, há indicadores de que isso está para acontecer? Se o presidente Lula for condenado em primeira e segunda instância, ele estará na lei de ficha limpa e inibido de participar da eleição em que isto ocorrer. A grande questão que se coloca é que, desde o início, algumas situações bastante abusivas se verificaram nesse caso. Uma condução coercitiva, a meu ver, sem razão de ser. Uma denúncia apresentada por promotores de São Paulo, sem nenhum fundamento, em que inclusive se pedia a prisão dele naquele momento e que não foi aceita. Situações de revelação de áudios que não poderiam ter sido revelados e o próprio Supremo disse que não poderiam ter sido revelados. Sim, mas atualmente há indicadores de que isso possa acontecer? houve uma abusividade e há um receio dela de que essa abusividade possa continuar acontecendo e se repetir. Ok. Bom, agora essa questão do Caixa 2. Eu vi naquele seu depoimento para Sérgio Moro que você diz que Caixa 2 é ilegal, é recriminável, eticamente reprovável, que Caixa 2 não pode ser confundido necessariamente com corrupção. Por outro lado, Sérgio Moro disse que receber dinheiro de Caixa 2 para usar, para ganhar uma eleição, é trapaça, é crime contra a democracia. Eu concordo com o que o Moro disse e não discordo do que eu disse. Porque são dois delitos diferentes. Uma coisa é a Caixa 2, outra coisa é corrupção. Infelizmente, as pessoas trabalham equivocadamente essa ideia, né? Dizendo que todo o dinheiro de Caixa 2, ele é oriundo de corrupção. Não é verdade. Eu te dou um exemplo que aconteceu comigo, embora eu como candidato não tenha aceito. Um juiz de direito queria contribuir com a minha eleição. E disse, Zé Eduardo, eu vou dar um dinheiro, pouca coisa, R$1.000, na época eu vou dar um dinheiro, mas por favor não declare, porque eu não quero como juiz aparecer que eu estou te dando esse dinheiro. Esse dinheiro dele era de corrupção? Não, era do salário dele. Estava errado o que ele me pedia? Estava. E eu não aceitei. Mas analise, se eu tivesse aceito isso, eu faria uma Caixa 2 de um dinheiro que não era oriundo de corrupção. Quer dizer, há doações e doações. Há doações e doações, Caixa 2 é errado, é um delito, é eticamente inaceitável, mas não é necessariamente dinheiro que vem de corrupção que alimenta a Caixa 2. Quer dizer, há casos que pode não ser. Ok. Não tenha dúvida. Zé Eduardo Cardoso vai ser candidato em 2018? Não. Volta para a política? Não, eu pretendo continuar advogando, pretendo continuar dando aula. Eu já cumpri meu papel na vida pública. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. É um prazer estar com você.